Bom dia, ouvintes da Rádio Paraná Oficial, começando mais um episódio do Empreendendo com Elas. Hoje estou aqui com as minhas mulheres incríveis, aquelas mulheres maravilhosas. Débora Ribeiro, bom dia. Bom dia, Josi, tudo bem? Tudo, minha linda. Dani Bassete. Bom dia, Josi. Bom dia, Débora. E Amandinha. Bom dia, Amanda. Bom dia, Jô. Bom dia, Débora. Bom dia, Dani. Lembrando que nós estamos ao vivo pela TV Paraná Oficial e também pelo nosso Instagram, @programa Empreendendo com Elas. E, por gentileza, né, façam perguntas ali, entre em contato conosco, troque uma ideia no Instagram de todas essas meninas aí. Eu queria trazer um pouquinho, hoje, falar com a Débora. Débora, que está numa transição aí... Pegada, né? Pegada, né, Débora? Sim. Débora, eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória, um pouquinho sobre você, sobre toda essa transformação que você não para, né? Nunca. Você saiu do CLT e aí fez toda uma conexão e agora novamente está fazendo outra transição. Queria que você falasse um pouquinho para os nossos ouvintes quem é Débora Ribeiro. Vamos lá, então. Bom dia a todos os ouvintes. Vamos começar, então, bem do começo, para as pessoas poderem entender. Isso. Eu sou formada em administração e contabilidade, onde eu atuei nos últimos 10 anos. Há 2 anos eu fiz uma transição de carreira, mudando para a área de saúde, área alimentar, sempre trabalhando com os alimentos e o que isso causa na vida das pessoas, porque a gente é o que a gente come, né? Isso é básico para todo mundo. Depois disso, eu fui trabalhando 1 ano nessa pegada de montar a dieta, de acompanhar as pessoas na sua parte nutricional e tudo mais. E há uns 2 meses atrás, o que eu percebi? Que as pessoas, elas não deixam de fazer dietas porque elas não conseguem. O problema não está no alimento, não está em seguir a dieta. O problema está em ter planejamento. Então, o que eu fiz? Eu criei um novo método, juntando a minha faculdade lá de administração, com o curso de coaching, juntei tudo com a parte nutricional e fiz um único protocolo. Por quê? Não adianta eu trocar a dieta da pessoa se a pessoa está com uma vida desestruturada. A pessoa ela não tem horário para comer, ela não tem a quantidade de água que ela precisa, ela não tem nenhum do planejamento. Adianta chegar e dar uma dieta para essa pessoa? Ela não vai conseguir se planejar. Ela não está preparada para isso. E justamente porque eu vi muita gente que tinha potencial sair dos programas justamente porque não conseguia se organizar nessa rotina. Aí eu falei, não, pera lá, tem alguma coisa errada, vamos tentar entender. Comecei a fazer os estudos de casos dos meus clientes, as pessoas que eu conversava fora e perguntava, qual que é a tua dificuldade hoje? Por que você não faz a dieta? Ah, é porque é caro. Ah, é porque eu não sei fazer marmita. Ah, é porque eu não sei fazer compra de mercado. E essa coisa de você comprar todos os dias é caro. Você tem que ter um planejamento para você economizar. Então, com tudo isso, no programa que eu montei para elas agora, eu vou ensinar primeiro a elas se planejarem dentro da vida delas. Então, vai ser uma primeira semana onde eu vou estruturar toda a vida daquela pessoa de acordo com o que ela me passa. Então, vamos lá. Você vai me contar ali a tua rotina, você vai pra academia de manhã, você vem pra rádio, tudo mais, né? Por exemplo. Aí a gente vai colocar, então tá, se esse horário é o teu horário de acordar, vai ser sempre esse horário. Esse é o horário que você vai tomar um copo de água, esse é o horário que você vai fazer tal coisa. No começo parece meio chato, mas a gente precisa padronizar primeiro as coisas básicas. Rotina, né, Débora? Rotina. Criar uma rotina. E para ter uma rotina são 21 dias ali... Ou pegar na mãozinha, ou alguma coisa. Mas que bacana. Sim. Tô adorando já. É que acontece. O cérebro da gente ele precisa de 21 dias de repetição no mínimo. No mínimo. De 21 a 66 dias. Isso. Então, tem pessoas que são rápidas, 21 dias vão associar, e tem pessoas que não. Só que eu entendi que não adianta eu querer que essa pessoa mude a alimentação se ela não consegue organizar a vida dela. Isso é fato. Então, a gente tem que ir por partes. Então, no protocolo, eu criei 1 semana de cada coisa. 1 semana que eu vou ensinar cada coisa através de desafios, através de um planner que eu montei para isso, para que a pessoa já pegue no começo a estrutura e fale, não, tá aqui, ó, xizinho da água, tal hora. Porque a gente é lúdico, né? Então, você precisa riscar. E não é escrever no celular, é riscar, a gente é visual, papel. Né? A gente precisa ainda de papel e caneta. Muito, muito. Eu mesma sou uma que, se você colocar a minha vida toda só no celular, eu fico perdida. Eu preciso do papelzinho ali praticando o que está acontecendo. E
No coach mesmo, explica-se muito isso. É a arte de você escrever, ler e repetir. Então, você associa muito mais aquela informação do que quando você digita, que o cérebro da gente, quando você digita, ele não faz essa associação. Ele não gravou. Ele não tem como, né? Ele não entende isso. Então, eu trouxe materiais para isso, para que as pessoas possam imprimir e acompanhar. Vou continuar fazendo acompanhamento 12 horas por dia, todos os dias. Vou continuar pegando no pé se tomou água, se não. E para cada pessoa eu vou usar um método diferente. Quem tem dificuldade na rotina é uma coisa, quem tem dificuldade em horário é outra estratégia, quem tem dificuldade com a água é outra estratégia. E assim eu consigo abranger todo mundo. A pessoa fazendo 30 dias de repetição, fazendo a rotina, aí sim eu posso entrar com ela com uma dieta para ela, de acordo com a vida dela, que daí para ela seguir vai ser muito fácil. Sim, concordo plenamente com você. E é como você falou, né, Dani? É a repetição mesmo. É você estar ali o tempo todo vindo com essa mesma pegada. E até com a questão do exercício físico, né? Sim, isso é no meu protocolo eu fiz isso na 3ª semana, para a pessoa aprender a administrar a rotina primeiro, a água primeiro, aí na 2ª semana eu vou administrar a comida dela, mas não uma dieta. A comida que ela come todos os dias mesmo, entendeu? Mas como que a gente vai comer? Quais quantidades que você vai comer disso? Entende? E na 3ª semana vou entrar com a parte de exercícios, os básicos, né? Já tem um parceiro que está fazendo para mim. E na última semana a gente engrupa tudo junto. Então, aí você vai ver se você realmente consegue fazer todo o processo de uma vez só. Depois disso, eu vendo que a pessoa conseguiu, que está tudo planejado, aí sim a gente vai sentar e vai ver qual que é o teu potencial, o que você quer. Ah, você quer ganhar massa, você quer emagrecer, você quer só por saúde. Aí sim a gente trabalha a parte da dieta. Nossa, perfeito. Porque para nós mulheres é mais difícil. E quando a gente pega uma idade, eu falo assim, claro, você também tem muitos grupos com homens hoje que estão te procurando para poder também ter uma qualidade de vida. Sim. Só que para nós mulheres é mais... a dificuldade hoje, eu vejo, com as empreendedoras, é o tempo, né, Débora? O Exatamente. tempo que está pegando, não é, mas é preguiçosa, não. É a falta de tempo, porque você tem que se organizar em muitas coisas. E nessa pegada, muitas vezes, a gente ainda é mãe, e tem que levar o filho na escola, e tem que buscar o filho, e tem um compromisso com a casa, com o marido. Aí, se você já tem uma mãe ali, você tem que tentar também dar um suporte para uma mãe, para uma irmã. Então, para a gente, fica muito mais difícil. Hoje, se você não tiver mesmo ali alguém te dando esse suporte, a gente realmente não consegue. E aí entra aquelas bobeirinhas do dia a dia, né? Sim. Aquela comidinha rápida, que é mais rápido você pegar ali um pão, jogar um presunto e um queijo e foi. Um McDonald's da vida. Um Burger King, não sei o quê. A padaria. A padaria. Que tá mais rapidinho, né? Um lanchinho rápido da padaria. Por isso que eu quero, com essas pessoas, eu vou agendar com elas um dia para eu ajudar elas a fazerem o mercado. Entendeu? Para eu ajudar elas a fazerem a marmita. Porque, gente, todo mundo pensa, ai, meu Deus, marmita para 15 dias é muito difícil, não sei o quê. Gente, você precisa de 2 proteínas, carne e frango, arroz, feijão, um macarrão, pronto, você tem marmita para 15 dias variada. Você não vai comer todo dia a mesma coisa. Você vai mudando ali. Então, é isso que eu quero ensinar. Porque, às vezes, a pessoa acha que vai passar um domingo inteiro na cozinha e não é. Às vezes, 3 horas que você para, você resolve uma semana tranquilamente. Mas as pessoas não sabem como fazer. Entendeu? É colocar a panela de feijão ali, colocar o arroz fazendo, colocar todas as verduras cozinhar juntas. Não precisa ter muita frescura. É o básico. Depois você tira, hoje eu só quero batata doce com arroz. Hoje eu vou comer só isso com isso. Vou comer só caldo com isso. E ali você tem várias variações de marmita. O mercado é a mesma coisa. As pessoas ficam gastando muito e às vezes o que você precisa é o básico. Que nem até estava conversando esses dias. Eu faço o meu mercado da semana, que é eu, meu filho e minha mãe, com 80, 100 reais. É questão de você saber onde comprar, saber, dia de verdura, então o mercado. Então, poxa, se o que eu mais como é verdura, por que eu não vou no mercado naquele dia? Vou deixar para ir num dia que não tem? Concordo. Entendeu? Concordo. É tudo questão de planejamento com as pessoas. Mas é com a vida de cada um. Sim. Você, Josiane, às vezes não pode parar durante a semana. A Dani, às vezes, também não pode. Então, que dia que eu posso? Posso domingo. Mas você tem ciência que no domingo não é um dia de promoção? E que não vai ter verdura. Não vai ter. Você vai pegar coisa de péssima qualidade. Vai pegar péssima qualidade. E aí não vai durar a semana toda, porque elas já estão meio deteriorando. Elas já estão ali no mercado há muito tempo. Nessa tua jornada aí, né, nessa transição, jornada, você está entendendo também que você vai quebrar uma crença limitante, né? Sim.
A crença limitante do que eu não tenho horário, eu não tenho tempo e eu não consigo. Ou eu não consigo, acho Eu que é a não mais consigo, é a mais difícil, como você falou. Realmente, durante a semana tem muitas de nós que não tem tempo de dar aquela passada rápida no mercado das promoções, né? Promoção de quarta, promoção de quinta, que a gente sabe que tem. Mas a gente precisa delegar a alguém isso. Você já viu que você vai entrar nesse contexto de que você também vai ter que ensinar essa pessoa a delegar isso a alguém, né? Sim. Porque a mulher, ela tem essa questão Sim, de eu que vou no mercado, eu vou no vou fazer mercado, tudo. eu consigo. Não. É uma lista. Ah, o marido tá na rua, quem? No meu caso, pra mim é mais fácil, porque o meu marido tá na rua direto. Meu bem, tem promoção, tal coisa. Passa lá, pega lá, é mais fácil fazer isso. Mas muitas de nós não tem isso. E elas vão precisar ter essa ponte. E a resistência, Vai ser amiga, grande. tamo junto se precisar, tá? Pode deixar. É, porque realmente quebrar isso, né, Dani? Quebrar uma crença Uma crença. limitante não é fácil em nós mulheres. Por quê? Porque nós mulheres, desde pequenininha, a gente quer o controle. A gente quer controlar tudo. Sim. E na fase adulta fica um pouquinho pior esse controle. Então a gente precisa ter apoio, ter recursos, ter pessoas que nos deem isso. E a gente precisa ser flexível nisso. E a Isso. Débora também vai Isso. enfrentar o que eu enfrento. A não flexibilidade das pessoas. Eu não quero fazer. Ai, mas você vai mexer em tal coisa em mim. Não, não vou mexer em nada. Eu só quero que você veja o melhor para você. É igual a Débora. A Débora quer que a pessoa veja que tudo que ela está ingerindo está fazendo mal para ela. E que ela precisa ter aquele start. Opa! Para eu ficar com 80 anos legal. Tipo o ator Ari Fontoura. Tá com quase 100 anos. E é o vovô da internet. Para ele ficar bem, ele precisa se alimentar bem. Ele precisa ter uma vida legal. Exatamente. E até, gente, colocando aqui que não adianta você também delegar para o marido, para a filha, para alguém próximo. E aí você também, a pessoa chega com alface e você Não quero destruir alface. aquela xingar porque a alface não está tão bonita como se você tivesse ido lá comprar. Porque daí é realmente você deixar que as pessoas façam a escolha. É a alface, é o tomate, é a batata. Então, respira. A gente aprender, né? Até final de semana eu estava conversando isso com meu esposo lá na casa da minha mãe, que nada é como a gente Exatamente quer. Nada é como a isto. gente faz. Se eu quero bem feito, então naquele horário eu vou ter que ir lá fazer. Que nem a Sim. Débora falou. Na quarta-feira é o dia da verdura. Se eu não quero que meu marido vá lá comprar verdura, então eu vou ter que pelo menos uma hora do meu dia passar nos locais que estão de promoção e fazer isso, já que eu não quero que a Não verdura quero. seja diferente do que eu já faça. Sim, sim, exatamente isso. E aqui tem as mulheres certíssimas, né? Para esse cuidado com a mulher. Né? Que vem a Débora com essa questão Nossa, da alimentação. maravilhosa. Ainda E você está vem pegando mulheres. Você, Dani, também com esse olhar de mulheres. O legal é que você está pegando, né, as melhores idades, né? As leoas. Melhores As- idades. as As mais leoas. difíceis de crer. As Então, leoas. mas eu digo, mas é porque estão com a resistência aí, né? Entranhada. O eu não consigo, acho que é o que eu mais Acho que escuto. o eu não consigo. Eu não consigo mudar. Meninas, eu vou parar um momento aqui para dar bom dia para essa celebridade que chegou aqui, essa mulher linda, maravilhosa. Como está elegantíssima esta mulher, Simone Leal, aqui conosco hoje, nesse bate-papo. Isso aqui está parecendo sofá mesmo, hein? Vamos transformar isso aqui no sofá das celebridades. Vamos. Hein? Bom dia. Bom Chegando dia. aqui com essas minhas mentoras maravilhosas. Mas eu falei, que bom que eu vim chique. Como é que você vai estar Como é? com Simone Leal, gente? Ai, vim Olha, desarrumada, a gente não tem Eu coragem. troquei 4 vezes a parte de cima, vocês não têm noção. Bom dia, meus amores. Bom dia, seja bem-vinda, minha mulher incrível. Como passou o final de semana? Muito bem. Ai, que ótimo, bom trabalho, isso. Família, relaxando e trabalhando ao mesmo tempo. É, por favor, né? Muitas lives. Ontem a mulher desligava uma live e começava outra. Gente, eu não conseguia acompanhar a Simone. Juro Porque que eu não tava conseguindo eu acompanhar. quando eu ia para um lugar, opa, já tem Só outra estava live. lá. Meu Deus do céu, vamos lá, vamos entrar. Você vê como a mente dessa mulher Parabéns. funciona.
Parabéns. Que Tá lindo. ligado um 360 aí pro nosso... Meu Deus, falei, projeto, essa aí ela né? vai varar o domingo fazendo live. Não, se deixar, se não barra, ela vai. Ela vai embora. Lembrando que eu vou dar um puxão de orelha nela. Ela precisa se reconectar, parar e respirar. Isso. Calma, hein? Olha aí, ó, Calma ó, aí. ó uma Mas eu mentora respirei, falando contra... Então, eu Olha aí, ó. respirei à tarde. Aí Eu- eu fui pro ai, que- shopping. Não respirou porque ela Maravilhoso. foi ver outras coleções. É, Não, ainda não respirou. Ela A foi gente- pro meio Eu do... digo assim, cada um respira aquele ar que está podendo no momento. Simone, não falo nada. A tua olha aí, ó. A minha mentora a não tua tá só mentora aqui, ó. só te deu uma olhada. A gente vai pro intervalo daqui a pouco. É os bastidores aqui da Rádio Paraná Oficial, que estamos aqui hoje fazendo essa bagunça gostosa, falando muito. E lembrando que, olha para você ver como que realmente as coisas são muito, né, do propósito e da conexões, porque hoje temos mulheres aqui realmente que estão à frente de projetos com outras mulheres. Então, a Débora vem com todo esse cuidado da alimentação, a Dani vem com esse outro cuidado da mente, do olhar para a mulher, o emocional, né, Dani? Simone troca a roupa da gente. Elegância. A Simone veio com o toque final porque ela já resolveu tudo, eu só venho pra... Pois é, eu e a Débora atacamos de dentro pra fora e Exatamente, ela totalmente de totalmente ao fora. contrário, né? Aí ela, Aham. ela modela o Exatamente. externo. Exatamente. E aí a gente, para terminar com o bolo ali, a cereja, vem a Amanda com as suas fotos. Maravilhosas, Uau! né? Pra mostrar pra mulher que ela é linda sim, que ela é fotogênica sim. É isso aí, tá vendo? Tudo uma questão de postura, É toda uma né? questão de postura e esse olhar, né, que nós temos que começar conosco, né? Eu digo, meninas, agora a gente está terminando aí, começando, né? Terminando março, começamos aí abril, mas ainda dá tempo. Dá tempo de as mulheres que querem fazer essa conexão, fazer uma diferença, olhar para elas e não se ver só como uma empreendedora, mas mulheres que estão à frente das suas empresas, né? Dos seus... Eu digo um pouquinho mais, à frente da sua vida, do seu querer, querendo fazer essa mudança mesmo. Não só por conta de estratégia ou por conta de que quer agradar alguém. Vamos parar com essa questão de querer agradar alguém, mas se amar. agradar, se Exatamente. acariciar, se acolher. Se colocar em primeiro lugar mesmo. E dá tempo, gente. Não importa a idade que você tenha. Ah, eu tô com 60 anos. Dá tempo? Eu acho que não tem essa questão de idade. É quando você tá pronta para mudar. Aham. Isso vai bater na idade de cada uma. Cada uma viveu uma história, tem uma vida. Então, é no seu momento. Isso. Independente de qualquer coisa, mas eu tô preparada para passar por isso. Porque quando a gente vai desejar uma mudança, a gente tem que estar preparada com tudo que vai Muito. bater de frente. Porque tudo vai ser difícil. Tudo vai mudar. Parece que tudo é um tropeço. Um brinco, sabe? Um brinco faz a diferença. A mulher pega, não, esses brinquinhos não dá mais. Nossa, a Dani é automático. Brincão agora, só brincão. Entende? Que é você também se permitir a isso, né? Você ter esse olhar também. E eu acho que também a gente respeitar que o nosso processo é diferente do outro. A gente não comparar com o processo Isso. do outro. Porque é Concordo. diferente. Concordo. Né? E a gente Concordo. se frustra quando a gente se compara. Compara. Com os Nossa. outros. Independente se a pessoa é melhor ou pior que você sempre vai se frustrar. Se ela for melhor, porque ela tá muito acima. Isso. Se ela for pior, você pensa, poxa, mas eu sou tão ruim assim que eu tô abaixo. Sim. E não é. E o processo que aquela pessoa passou? Né? Vamos falar ali da questão de gravar os vídeos? Sim. Gente, tem gente que se sai super bem, tem gente que não. Mas a pessoa que se sai super bem, ela tá quantos anos naquilo? É. São 10 anos que ela tá gravando Aham, vídeo? Quanto tempo, né? Mas a gente não quer ver a história, né? Você Aham. só vê o final. É, Sim, você a gente só só quer o vê o resultado. palco, né? Eu tava nessas lives que estava no final de semana, a gente tava falando justamente sobre isso. Sim. Nós olhamos muito o palco, mas poucas pessoas aí trazendo ali pro Instagram para e analisa lá no final. Como que a pessoa começou? Então, façam isso, né? As pessoas que a gente admira, rola ali, perde o teu tempo para fazer essa avaliação. Nossa, é uma diferença muito grande, mas ela passou pelo processo. E entender também o que aquela pessoa passou. Sim. Porque às vezes, assim, você olha e fala, tá, mas ela sempre foi fotogênica, por exemplo. Ela sempre fez vídeo. Tá, mas e o que ela passou antes disso? Por que ela se tornou? Por que ela deu a cara dela tapa? Porque vamos combinar, gente? Ninguém quer dar a cara tapa na internet. Não. Vamos ser bem Não. sinceros? Aham. Ninguém quer.
A gente faz porque Tem a umas gente sabe pessoas que exibidas, precisa. né? Que gostam, assim. Tem umas pessoas bem exibidas que gostam. Mas eu acho que daí é mais parte do influencer, né? Eu tô dizendo assim, Sim. tipo, a gente empreendedora, Não, ninguém é. quer. Porque a gente já tem um monte de coisa pra fazer, você não quer arrumar mais um trabalho. Exato. E hoje a gente não tem opção. Exatamente. Não, A hoje, gente tem que hoje a opção não cabe mais. Nem mentoras, nem palestrantes, nem Não, até a área médica precisa estar ali. dentro da internet, porque senão você não é visto. Não é mais um coquetel, a gente não está falando mais de somente estar com pessoas. E quando a gente vem até para a área médica, que você comentou, como às vezes a gente tira dúvidas num simples post de um médico. Sim. Como isso é importante. Sim. Eu acho que às vezes até diminui a questão de você ir por uma besteira. Já, eu tô com... Óbvio, você vai avaliar o que você tem, mas quando a pessoa dá 3 dicas para alguma coisa... Você já fica esperto com aquilo, né? Exato, olha como ajuda. Isso é muito importante. Muito importante, muito importante. Mas hoje, a gente conversando com muitas mulheres empreendedoras que nós já estamos conversando, a gente vê o quanto para elas ainda é doloroso e existe essa dificuldade do estar à frente ali da plataforma do Instagram. Elas travam e realmente elas sabem que ela precisa estar, mas ainda falta o pegar na mão, falar, vem aqui, eu vou te ajudar. Porque a gente sabe que tem muitas empresas, mas as empresas elas querem apenas o cliente. Não quer sanar a dor daquela empreendedora. Quer números, né? Entender o que está acontecendo. Exatamente isso, sim. E eu vejo isso porque eu converso com elas diariamente e elas falam, Jô, eu falo para elas, vocês têm que estar à frente do negócio de vocês, meninas. Vocês precisam ver. A empresa de vocês não... Você tem uma empresa maravilhosa, você tem uma loja incrível mas eu sei que eu ainda não estou preparada, eu não estou pronta e não vai. Mas eu acho que também fala muito sobre o romantismo do empreender. Né? Porque você começa a empreender e você fala, eu vou vender. Mas você tem que criar desejo naquilo que você vende. E aí vem o Instagram, vem boleto, vem você ter que responder. Aí empresa, que né, no começo a gente começa assim. Então eu acho que tem o romantismo também fala um pouco sobre isso. Sabe que eu acho que falta da nossa parte, por questão de tempo também, a gente não analisa os outros perfis. Às vezes você olha, eu gostei daquilo, mas você não entendeu. Poxa, aquela pessoa de quando ela começou a fazer o vídeo até agora, ela mudou a comida, ou ela mudou a rotina, ou ela passou a fazer exercício. A gente não analisa esse contexto. E tudo isso muda. A partir do momento que você faz uma atividade física, a tua disposição vai ser outra, o teu foco é outro. A partir do momento que você para de comer alimentos que te inflamam, você dá, anos-luz na frente, são muitos passos. A disposição. Só que a gente não olha isso. Você não percebe que, olha, fulana... Coisas básicas, não precisa começar grande, gente. Coisa básica, fulana antes não come mais fritura, por exemplo. O que aquilo mudou? Você não analisa isso. Você só analisa o vídeo dela que ficou mais bonitinho em tal coisa ou tal coisa. Mas ela precisou de foco para aquilo. Para que ela conseguisse se concentrar mais no conteúdo dela, ela precisou cuidar de outras coisas na vida dela. Sim, e analisar a estratégia que ela está usando. E quando a gente fala estratégia, não é só de roupa, mas é todo um contexto, né? Então, eu fui para academia, eu mudei a minha roupa, eu mudei a minha mentalidade, eu estou estudando outras coisas fora o meu negócio, porque também tem muito isso, né? Muito importante. Para mim, foi uma virada de chave quando eu entendi que eu já sabia tudo sobre a consultoria, que era outras coisas que eu tinha que aprender. Eu tinha que aprender mentalidade, eu tinha que aprender a vender, eu tinha que aprender a me posicionar. Então, isso que eu acho também que falta, sabe? A gente olhar de forma estratégica. O que aquela mulher está fazendo? O que ela fez? Qual foi o processo dela? E também entender que, às vezes, vai ser diferente para mim, porque a minha rotina também, muitas vezes, é diferente da outra. Mas e o que eu posso fazer dentro minha da vida? minha rotina, o que eu posso fazer? O que eu tenho que... É aquilo que eu falei semana passada, né? O pra quê e por quê. Né? Você ter isso com você. O para quê e por que eu preciso mudar? O para quê e por que eu preciso estar com aquelas pessoas e dispensar outras pessoas? Aí o nosso como fica mais fácil. Porque o como vai ser leve, vai ser fácil. Outras pessoas vão me olhar com outros olhos, mas eu tenho que fazer essa prática do para quê e do porquê. A gente, quando é pequeno, os nossos pequenos fazem muito isso. Pra quê, por quê? Pra quê, por quê? E por que quando a gente se torna... Faz sentido, né? Porque quando a gente se torna adulto, o pra quê e por quê
morre. Eu só vou no automático, eu só faço coisas que a minha amiga Simone faz, que a minha amiga Josiane faz, porque é minha zona de conforto. Sabe Por que eu não mudo a minha alimentação porque o meu parceiro não está mudando? Não posso Porque falar, é muito difícil. não posso falar palavrão, mas Porque é o muito F, difícil. vocês entenderam o F? É. F pro parceiro e mude você, porque você estava bem. É o teu processo, Você não vem dele. acompanhando. Entendam que ele tem um processo e eu tenho um outro processo. Sim. Eu não preciso ficar igual ao meu queridão. Eu tenho que ficar Até porque o teu corpo maravilhosa. vai estar de um jeito, dele de outra. Né? Não tem. Somos diferentes. Então, a gente precisa ficar sempre. Para quê e por quê? Tanto para nossa vida pessoal, quanto para as nossas carreiras. Fazer sentido. Não adianta... A Débora aí, ó, saiu do CLT. Por que eu fiquei tanto tempo no CLT? Para que eu estava lá? Por que eu estava lá? Mas, Exatamente. Dani, a gente não vem um pouco ainda com aquela questão do preciso estar no CLT para garantir a aposentadoria, Eu garantir... fiquei no CLT. Porque o marido, muitas vezes, a gente já teve mulheres empreendedoras aqui que Mas falam elas- que ela cada não- vez que ela quer sair, ele o fala marido assim... ficava falando mas- mais alto. Pra É, quê? Pra que Mas pra- ganhar dinheiro. Mas pra porque quê? você vai empreender Aham. se a gente vai deixar de viajar, a gente vai deixar de fazer Vamos. isso. E, principalmente, aquele salário do mês que é garantido. E você tem que saber que daqui a pouco você pode se aposentar. Olha, Então- na minha casa tem 2 desocupados, eu e o meu marido. Hoje não trabalhamos com CLT e a gente faz o nosso horário conforme a gente quer. Entendam que, num relacionamento, ninguém tem que ser âncora de ninguém. Se tá confortável para você, mulher, sair do CLT, não é mãe, não é pai, não é ninguém. Desculpa. Jesus Cristo pode descer na terra. Eu quero sair do CLT, vou sair, ponto, acabou. É isso. É você se posicionar no teu É isso. relacionamento. Porque é É você que vai você. bater isso no peito até o É final. você que tem que tomar rédeas da tua Porque vida. o sonho dela é Porque fazer o que ela faz, mas ela ainda Mas- tem que continuar no CLT. Pra quê? Porque ela tem que manter o salário. Não tem que manter... Uai? Você quer que eu fale o palavrão? Uai. Não tem que manter... Eu acho que tem que de você ficar nisso. Olha, Quem te eu conversando com as minhas amigas. Uai? Uai. Vamos lá, então vamos voltar a uns séculos atrás aí. Eu não tenho que manter a casa porcaria nenhuma. Quem tem que manter a casa é o varão. É o meu marido que tem que manter a casa. Ponto. O dinheiro que eu trouxer para dentro da casa é meu. Isso eu É concordo para as plenamente. minhas filhas, é para o meu bem-estar, é para o meu negócio. É pro meu café com as É amigas. pro meu café com as amigas, é pro meu almoço com as amigas, é pro meu almoço comigo. Quer manter a casa, é o meu marido que tem que manter. Eu não vou dividir nada. O dinheiro é meu. Na minha casa funciona assim. O meu dinheiro é meu. O dinheiro da casa, o Pedro Paulo que se vire. Mas aí que a gente lute. atinge uma crença limitante enorme, enorme. Entende? Porque se você fala isso, para muitas mulheres, elas já se mas- afastam. Como assim? Não, eu tenho que ajudar. Eu também Não tenho tem que ajudar. Não tem que ajudar. Você casou e ele tem que As tomar... sobrancelhas estão levantando. aqui. Ele tem que ser... Na Bíblia, tá escrito na Bíblia. Se eu te tirei de dentro da casa onde te abrigavam, eu tenho que te dar o melhor. Foi isso que o meu marido fez comigo e faz comigo com as minhas filhas até hoje. Ele me tirou de dentro da casa do meu pai e da minha mãe, onde eu tinha tudo. Não precisava pagar conta nenhuma. Por que que dentro da nossa casa eu tenho que pagar conta? Por quê? Pra quê? Ele não quer uma mulher bonita, ele não quer uma mulher elegante do lado dele, ele não quer uma mulher que, poxa, ó, essa é minha mulher, essa é minha mulher. Ela está se transformando todos os dias. Por que que eu tenho que pagar conta? Eu vou pagar conta se eu estou sozinha. Ah, eu concordo com você, Dani. Eu vou pagar plenamente. conta quando eu não tenho marido. É, Que eu tenho que sustentar o meu filho sozinha. que o Barãozinho Aí- foi embora e me deixou. Aí eu vou pagar Aí a eu vou conta, pagar. sim. Mas tem uma ressalva. Eu vou na lei para garantir os direitos do meu filho. Concordo plenamente. E acabou. Fora disso, se eu estou num relacionamento com um camarada lá, ele vai ter que pagar a conta.
Caio Castro, adeus. Eu fico pensando, ai, por que as pessoas complicam? É tão simples. É sim, a vida inteira. Sempre foi. Não é ser simples, mas puxe a Bíblia. Não tô agora... Eu não sou aquela que fica com a Bíblia debaixo do sovaco. Mas veja que antigamente já era assim. Já era assim. Em muitas culturas é assim. A gente confunde a independência com Uhum. a submissão. Nós não temos que ser submissas a ninguém, a não ser a nós mesmas. É chato falar disso? É doloroso falar disso? Adoro. Porque muitas mulheres, como a Débora acabou de falar, não vão entender. Elas já colocam, mas a minha mãe me criou. A tua mãe. Mas é a criação dela, né? A tua mãe outra vem desse era. Mas sabe que eu processo. acho doloroso, mas é gostoso ao mesmo tempo? Porque você começa a despertar algo nas Sim. mulheres à sua volta. Tem que ser falado. Às São vezes assuntos ela que tem não que ser administrou falado. aquilo direito. Não, Mas ela tem ouviu. que ser falado. Ela ouviu, ficou lá aquela pulguinha, mas ela não conseguiu externar essa pulga. E, gente, quem vem comigo, eu vou fazer pensar muito. Né, Amanda, Mas eu né, digo que tem Josiane? muitas. Mas aí a questão também, eu digo que tem muitas jovens, as meninas jovens mesmo, 20 e pouco, 30 anos, que estão aí namorando e noivas, e elas têm esse pensamento Essa delas, visão romântica. essa visão de ter que dividir. Não tem que dividir nada. É o que o mundo traz atualmente, Sim, né? exatamente. E eu comprei, gente, até foi uma briga, mas foi um assunto caloroso que deu, porque a menina falou que ela foi até o restaurante e que lá dividiu com o rapaz que ela tava. O tal ficante lá chegou e dividiu. Ficante ainda? Ai, Deus não. me livre. Eu já ia embora. Dividiu. Não, Débora, nós duas. Mas aí Levanta, você eu vai e fui sai. dizer para ela o seguinte, mas você não tem que dividir nada. Claro que não. Aí ela ficou brava comigo, gente. Diz que sim. Porque ela queria o ficante, gente. Porque ela tem que dividir. Nossa, Porque, mas você já porque começa aí ficando, ela não quer dividindo, que você ninguém vai pagar pague a as conta. contas dela para não ser cobrada depois. Lembra que semana passada nós estávamos falando da mulher moderna? Sim. Do feminismo e ser feminina moderna? As meninas estão Sim. confundindo isso. Você ser Perfeito. feminina. Dani, Entende perfeito, que Dani. eu ser feminina é uma coisa, eu ser feminista é outra. outra. Ser feminista radical é isso aí que você viu. Eu pago as minhas contas, ele paga as contas dele. E em casa nós dividimos tudo. Isso é um feminismo radical. Você não está lutando por igualdade. Você não está. Você quer ser superior Ao a alguém, homem. ao homem. Entende que é sobre isso que eu vivo dando e falando. E não vou me cansar. Parem de ser radicais com tudo. Observem, olhem. Se eu estou ficando com alguém, ele vai ter que pagar a conta. Se eu já estou namorando com alguém, ele vai ter que pagar a conta. Foi ele que me convidou. Foi ele que me convidou. Concordo. Eu estou no plenamente. céu, então, com relação ao parceiro que eu tenho. Que desde que a gente está junto, eu não pago. Deixa eu pagar hoje, P. Não. Eu convidei. Não. Eu faço. E a nossa filha tem a mesma premissa. Ela sai com o namorado dela, ela não paga nada. Ele tem que pagar. Porque se eu for... É que você já acha as pessoas certas quando você muda porque a você tem que mentalidade. fazer, porque se você for fazer a Pode conta, ser. eu sempre digo isso, até mesmo no salão, aí na conversa, vamos botar fogo no parquinho, né? Vamos. Até o meu... Eu não sendo Hoje cancelada, fogo no parquinho. eu não sendo cancelada, Eu bloqueada. ontem. Eu vim pra isso. Falei, Eu você não vai sendo juntar- cancelada. eu vou ser cancelada hoje. Eu não sendo cancelada, bloqueada, tá tudo bem. Porque eu penso isso quando eu vou no salão. Gente, eu vou sair com um esposo, com um namorado, com um ficante, com um noivo. Nós, mulheres, nós já temos que ter um gasto. Não, nós já temos um gasto conosco, porque você não vai sair. De qualquer jeito, né? Pois é, Exatamente. Você vai fazer sua sobrancelha, Não é verdade, você minha vai fazer consultora tua ali? unha. Eu tô concordando com tudo que vocês estão Você falando. Fora a vai comprar maquiagem, uma né, que não é você vai comprar barato. uma joia, você vai Sim. comprar uma roupa diferente para sair com o bem.
Aí se você vai estender, você precisa de uma lingerie. diferente. Aí você tem que... Aí Tudo você... isso custa, gente. Ele não quer ver você... De repente você quer fazer uma escova pra ele ver que você tem um cabelo Maravilhoso. Não é só uma leoa. Mas a gente não passa ali, vai fazer o pé, a mão. Tem que fazer sobrancelha, aí você tem que fazer depilação. Sim. Gente, coloca isso na ponta da caneta hoje. Quanto que você gasta? Sabe que eu vi um vídeo que eu achei sensacional um tempo atrás. Uma trend que eu vi. O homem falou exatamente, amor, vamos ver o que você gastou esse No mês cartão de no crédito. cartão. Eu achei o máximo. Daí ele começou a falar isso dela veio e falou, tá, daí você coloca aí a cozinheira, a babá, eu vi. a faxineira, a moça que sai também. A passadeira. E foi falando. Gente, pra mim foi sensacional. Sabe? É Porque sobre isso. Exatamente. Pô, como é que o outro não consegue entender que existe um custo, existe o seu tempo e você tá se preparando para ele naquele momento maravilhoso. E ele quer o quê? Oi, e pronto? Oi, vamos dividir a conta? Não, divide ainda. Deu quanto? Deu quanto? É um tal de paga passa tudo. Pix pra cá e passa Paga tudo. Eu já vi casais, né, de quando a gente foi viajar junto e alguns encontros juntos, que a conta é ali, não dá centavo pra um e pro outro, tem que ser igual. Eu sempre achei, assim, um negócio tão pesado e, tipo, na frente de todo mundo, assim, ó, vamos dividir em 2. Tudo bem, e a moça, ai, claro. Daí um dia, e assim, depois casou e continuou, assim, e eu não um casaria, dia eu também não. Então, daí um dia eu comentei com ela, eu falei assim, casaria, não. ai, vocês sempre dividiam a conta dela, ele me ensinou assim. Oi? olha a frase... Ele me ensinou, gente, assim, foi olha a tão- submissão. Eu fui fazendo assim, ó, daí eu falei, Aí gente, eu- será e que agora- eu tô errada? agora eu Ou ela conto, que tá eu- certa, sabe? Porque tu começa a olhar e fala, opa, Você não tá errada não, peraí. meu bem. Você saiu da bolha, como diz o meu esposo. Você saiu da Matrix. Eu falo assim, ai, Você já amor, eu começa quero a enxergar um calçado diferente. novo. Exatamente. Não que eu não tenha o meu dinheiro, eu tenho, mas eu quero um presente do meu esposo. Eu falo, ai, eu quero esse mês você me dá um calçado? Meu Eu bem, eu tô falo, precisando de uma joia nova, né? Meu bem, eu tô precisando de uma camisinha nova. Você não quer ir lá ver pra mim? E aí eu acho que também Perfuminho. é isso, né? Depende de cada relação, depende de cada mulher, de cada crença. Mas depende Sim. muito do começo. Isso. Então, mas Entendeu? assim, Depois ó, não Mas tem é- como mudar. Se você aceitou isso que desde nós o temos começo, que fazer, a essa pessoa mudança. não vai Só mudar que depois. Sabe, tem uma Não coisa vai. que nem você falou ali, né? A filha da Dani, ela já vive Tem esse isso. contexto. Tem. Só que essa pessoa não vivia esse contexto dele. O contexto da casa dela é diferente. Porque eu conheço. E aí, isso me choca. Sabe? Me choca porque você deixa de ser você Sim. para fazer o que o outro. Isso a gente não tá Exato. falando só de casamento. Não. Eu já vou Não. além. Às vezes você vai para uma amizade, você vai para um familiar, Isso, você vai para uma cliente, né? Isso acontece. Sim. Então é você estar muito segura de quem você é e é isso. Não, eu não pago, eu não divido conta. Não. Ali ele vai falar, opa, quero ou não quero. E não é, ele deixou. Não, você que se safou de alguma coisa que não é o seu inegociável. Então isso também pra mim ainda é meio, sabe, quando eu vejo algumas coisas eu falo, uau. E a mulher, a gente fala tanto, a gente passa o tempo todo falando, mas por que em algumas situações a gente não fala? Né? Já parou pra pensar, principalmente essa questão de relacionamento, não só amoroso, como com colegas. Quantas vezes você não engole alguma coisa que, pô, você deveria ter falado? Por quê? Vai acontecer essa situação depois de novo, vai ficar chato pra você corrigir essa situação lá na frente, porque a primeira vez você aceitou. Isso. Sabe que eu levo esse assunto pra minha filha. Ela fala, ai, por que isso aconteceu? Eu falei, se você não resolver, vai acontecer de novo. Porque isso pra mim foi uma lição de vida, assim. Quando, muitos anos de terapia, psicanálise, você acaba entendendo Quase que uma as coisas- psicóloga. Isso, eu já sou quase uma formada, gente. Você começa a entender que se você tem várias vezes aquela situação na sua vida, você não aprendeu a lidar com aquilo. Não. E isso pra mim faz muito sentido. E eu falo hoje pra minha filha. Ai, por que tal coisa? Se você não resolver, vai vir numa outra pessoa de uma forma diferente, mas resolva. E aí, graças a Deus, ela está entendendo. Coisas é difícil ainda pra ela? Muito. Mas tem coisas que eu falo, é inegociável pra você, vai resolver. Não tem como. E não adianta, porque senão a gente fica naquele diz que me diz que você corta situações, você deixa de estar em lugares, às vezes, porque você não vai se sentir Sim. bem
por determinada pessoa, porque em algum momento, uma coisa simples você podia ter resolvido, uma frase. Eu tenho muito isso que as pessoas falam, ai, você é muito autêntica e direta. Não, gente, eu não sou autêntica e direta, eu aprendi, porque antes eu dava sim pra tudo, baixava a cabeça pra todo mundo, e todo mundo passa por cima, a verdade é essa, quando você abaixa a cabeça, todo mundo passa por cima. Sim. Depois de um tempo eu comecei a me impor e falar o que eu pensava. Nossa, como eu fiquei grossa e mal educada. Não. Eu só comecei a pôr pra fora o que me corroía por dentro, porque eu chegava em casa e ficava chorando. Eu passava uma situação no meu trabalho, que depois eu não aguentava com aquilo, passava a semana inteira mal até aquilo me estourar. Eu estourar com quem? Com alguém da minha casa, que não tem nada a ver com a aquilo. história. E às vezes era uma coisa de eu não chegar e falar assim, meu bem, isso aqui pra mim não dá. Não Era funciona. tão simples ter resolvido, e aí a gente causa um caos tão grande e a gente vai levando isso. Você tá vendo que a problemática da nossa vida é a gente mesmo que faz? É a comunicação. É a falta da de comunicação. comunicação. É a falta de olhar pro camarada e dizer, não vou fazer. E o camarada não é só com quem você se relaciona. Com o meu filho também. Eu não vou fazer. A roupa vai ficar suja? Vai ficar suja. Faça você o movimento. Por que eu sempre tenho que ceder e você não? Por que eu sempre tenho que ficar com dor e você não? Ah, é que eu não quero entrar em embates com a minha família, eu não quero entrar. Entre em embates antes que te abatam. Antes que você Concordo. tenha uma doença, que você não consiga mais lidar com essa doença. Entende? E não é só a doença física. A doença emocional está matando drasticamente muitas de nós. Muitas. Portanto, se nós temos meninas, que também é o caso da Simone, que tem meninas, por que não falar para as nossas meninas? Veja, tá errado. Para os Procure filhos fazer. também. Por que Pros não meninos, ensinar aos filhos? Para os o meninos, certo? a mesma Principalmente coisa. pros Pros meninos. Não faz assim. Acolha. Veja o que está errado da situação. Enfrenta o seu amiguinho. Diz para o seu amiguinho que está errado. Entende que tá tudo Sim. em nós? E sabe que essa questão de filhos, né? Porque, não sei, a Josi, né? Que tem menina e menino. Também. Eu sinto diferença na Tem criação, bastante. na fala. O Arthur tá entrando na adolescência, então como é diferente. E difícil. Para menina e para menino é. Só que o que eu achava que só a menina tinha dificuldade de se posicionar. Não, menino E também o meu tem. Filho, Menino também tem. E Também foi bem tem. engraçado porque Tem. eu sempre venho falando pra ele. Falo, você tem que se posicionar em relação a isso na As escola, amizades, né? em tudo. E aí, esses dias, ele chegou pra mim e ele falou, eu fui na coordenação e falei isso. Eu olhei pra ele e falei, toca aqui. Daí ele tocou. Daí eu falei, como você se sentiu? Dele, leve. Daí eu falei, muito bem. Porque você explicou pra pessoa o que estava acontecendo. Você precisa se posicionar, porque vai continuar Sim. se você não se posicionar. E eu fiquei, assim, super orgulhosa, porque ele tem muita dificuldade de se posicionar. Porque a mamãe se posicionava por ele. Então, essa é uma questão. Essa mãe tá valejando a criança e não sabia, gente. Ai, meu Deus. Bom, eu vou ficar quietinha nesse momento. Não vamos entrar nesse assunto, Dani. Não Até vamos. porque nós temos aqui uma pessoa que está no Instagram, temos mensagem. Quem é a mensagem do dia? Estamos recebendo mensagem aqui da doutora Marcela Olha. Pessini. Ai, meu Olha. Deus, meu E coração. ela diz o seguinte, o papo tá bom hoje, hein? Queria muito estar aí. Beijo, doutora Marcela. Beijo, doutora. A gente Queria não, entende. pode vir. Não, A gente brincadeira, entende. a gente entende. A gente entende você, minha linda. Sempre feliz por você estar conosco. E aproveitando, nós já vamos fazer um intervalo, porque já deu aqui, gente, 11 horas. Viu como que passa rápido esse bate-papo? Pro segundo bloco, a gente metralha. Quem será? agora? Cheia de perguntas. Ai, meu Agora Deus. eu vou puxar. Primeiro, vou puxar a orelha das meninas que estão aqui, mas depois a gente vai cair matando numa certa pessoa. Vamos querer saber Tudo! Eu acho que eu vou pro intervalo e não vou voltar, não, hein? Beijo, até daqui a pouco. Voltamos, nossos ouvintes, para o segundo bloco. Gente, tá muito divertido isso aqui hoje, hein? Olha, vocês estão fazendo a segunda-feira, hein? Que Só bagunça que está TV isso aqui, consegue gente. acompanhar. Gente, isso aqui tá uma bagunça gostosa, né? Mas, por favor, né? Vamos ter que pegar e colocar. Olha lá, ó. É uma mexendo na televisão, é a outra as outras tomando... comendo.
As minhas entrevistadas tudo comendo, tomando café. Vai falar sozinha Olha, hoje. saiu o anúncio, gente do céu. Que isto? Você pode ir falando que a gente vai comendo. As Você proíbe verdadeiras, as respostas. as verdadeiras coleguinhas, né? Tem um bolo enorme aqui de cenoura. Salgados incríveis. Salgados incríveis, hein? Receber os salgados. Acabamos de receber os salgados da HS. Esqueci o restante. Mas é da Pera, Dani. Pera. HSLR Isso. salgados. Gente, é vocês que fazem isso comigo. É muita informação na minha mente. Mas realmente, Dani, parabéns. O salgado é maravilhoso, que delícia. Que bom ter você como nossa parceira aí, que trouxe esses recebidos para essas meninas aqui estarem se alimentando, porque daí a gente gosta de, né, tratar bem elas, tá vendo? As nossas convidadas estão dando bem tratadas Super aí, bem ó. tratada, gente. Super bem Eu tratadas. respondo pela Dani. É uma gentileza. Obrigada. Aproveitando. Ai. Olha, eu acho que ele tá gostoso. Eu comi aqui o primeiro pedaço aqui, gente, tá comível, viu? O primeiro pedaço vai pra quem, Josiane? Pra Mota? mim, já tá aqui no meu... É isso aí. A hora que eu cortei, eu falei, eita, que o primeiro pedaço tem que ser pra Josiane Mota. Tem que, né? Então aí, primeiro vocês querem provar, pra depois vocês falarem, meninas? Isso. Olha o bolo tombando, olha o bolo tombando. E aí vai. Isso que depois a gente tem um espumante ainda. Mas por que de tudo isso? Deixa eu explicar para os nossos ouvintes e para quem está na live e na TV. É que a gente está finalizando, né, o final do mês aí da mulher, o mês de março, que, claro, não também é um mês que muito se fala só do mês da mulher, mas o mês da mulher mesmo tem muitas coisas importantes também, né? Como os abusos, como aí a violência contra a mulher também é um março lilás, né? Lilás. E eu queria terminar esse finalzinho aí desse mês trazendo essas mulheres que estão sempre à frente com outras mulheres, falando com outras mulheres, cuidando um pouquinho delas ali. E muitas vezes até sendo muitas psicólogas, detetives e advogadas, que olha que mulherada é advogada, e às vezes também até meio policial, né? Porque quando sente algo errado, eu não sei vocês, mas eu sou uma fofoqueira, eu já falo, eu ligo ou você liga para a polícia? Os vizinhos da Josiane que digam. Isso mesmo. Teve um BO lá uma vez passada lá na minha festa, que eu estava fazendo a minha festa junina, e o vizinho lá que se estressou com a vizinha, né, com a minha parceira, minha amiga. E eu já fui para frente do portão dele e falei, com ela você não grita. E liguei para a polícia e fiquei aguardando a polícia chegar. E realmente as coisas mudam, gente. Por que aí entra uma questão, Dani? Por que toda vez que quando você chama a polícia para o homem e a polícia chega, eles ficam calminho e eles falam, não, senhor, não, eu estava nervoso, senhor, e abaixa até o tom da voz. Né? Olha a pergunta que a Josiane Mota faz. Você sabe que abusadores, espancadores, veem outros homens com símbolo de autoridade porque eles veem o pai? Eles veem o pai chegando para dar uma sova neles? E eles falam É sim, isso. senhor. Daí eles falam sim, senhor, e falam mais baixo. Falam mais baixo. Se intimidam, mãozinhas para trás. Isso. O rosto fica mais fechado. Por quê? Porque chegou a autoridade. Você fica até com dó dele. Eu não fico. Não, você olhando da maneira como ele ficou ali, Dani, você fica até assim, naquele Não, mas momento você fica... O homem abusador, né? Também tem as mulheres abusadoras. Também temos. Mas o homem abusador, o homem violento, quando vem a autoridade, eles se calam, eles se fecham. Isso já está comprovado. Por quê? Porque vem no subconsciente deles a figura paterna, o pai vindo com o chinelo, com os açoites para cima deles. Então, o pai é a figura que representa o meu medo. Então, eu vou ficar quieto. Entendi. Acaba ficando quieto. Eu tô vendo aqui, a TV ali. Amanda do céu, que bagunça que tá nessa mesa, hein?
Uau! Mas eu gosto disso. Mas eu gosto disso, porque eu sou dessa bagunça da comida, né? E uma das coisas que o meu diretor, que não está aqui nesse momento, né? Jesus, a hora que ele chegar. Não vai ter nada, só avisa ele. Mas ele. Porque eu trouxe essa proposta da comida dele. Como é que você quer falar e comer ao mesmo tempo? Isso aqui é uma rádio. Então, vou te falar uma coisa, sou a gente é mulher. Eu sou mulher, eu consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo. E aí, essa questão da comida é algo também que eu lembro muito a família, né, Dani? A casa, ao você... A bagunça é casa? Bagunça é família? Você trazer o alimento quando você está conversando, eu acho isso muito importante. E isso é prova, né? Que toda vez que a gente vai fazer uma reunião, ou é na panificadora... A gente sempre tá comendo. Ou a gente tem que almoçar e do almoço já vai pro café e aquilo, gente do céu. Porque tem que ter. E parece que as coisas fluem melhor, não parece? Barriguinha cheia, né? É. É que a comida, ela traz segurança. A comida lembra a minha infância. E por lembrar da infância, Josiane Mota, vamos começar nossa rodada com a Josiane Mota? Ela achou que ela Que a não gente ia esquecer. Ela Eu tô achou que a tentando gente ia enrolar esquecer. vocês, menina, na Não, verdade. não. Já são 11h30. Josiane, lembrando que eu também tenho uma escorpianina em casa, e ela quer me dar voltas, mas eu tô aqui, eu já aprendi a lidar com ela. Eu estou conseguindo. Josiane Eu trouxe comida para vocês. Não, Vocês não, estão não, se não, não. empanturrando. Mas a gente lembra. Mas eu lembro de tudo, tá? Eu tenho esclerose múltipla e não Alzheimer. Josiane eu Mota, acho. vamos começar a perguntar assim para Josiane Mota. Como é o empreender da Josiane? O que é o empreender para Josiane? Da onde surgiu? Por quê e para quê? Eita! Nossa senhora, era uma pergunta. Uau! Ué, mas ela disse que já é 11h30, gente. Ai, meu Deus. Vamos lá. Eu, Josiane Mota. Presente. Ai, vamos lá, 47 anos, estamos aí numa transição de tudo. De vida, de carreira, de pensamento. Inclusive, essa do empreender, Dani, é algo que veio comigo já de muito pequena por conta da minha mãe, que era muito empreendedora. Então, eu sempre tive esse lado de empreendedora ali nata com a mãe, né? Então, a mãe sempre saía dava um jeito e a gente fazia coxinha, fazia uma cuca que ela fazia muito bem, então a gente vendia essa cuca. Logo depois, a gente resolveu abrir uma loja de roupas, então ela também vendia muita roupa. Ela era daquela época que ainda ia para Santa Catarina, no ônibus, excursão, e voltava às 5 horas da manhã e a gente ficava acordada esperando ela chegar com as roupas, porque a gente queria ver o que ela tinha comprado. A minha mãe sempre teve muita dificuldade ali em colocar valores, porque não teve muito estudo, então não sabia lidar com números, com palavras, com letras. Então, eu era a secretária dela. Então, ela trazia e ela calculava, gente, de cabecinha ali, ela calculava quanto que seria aquela blusa. E aí a gente colocava o preço ainda, era pequenininho ainda, o código ali de colocar. Então eu fazia ali o valor, anotava no caderno e colocava na roupa. Então, porque daí geralmente ali por umas 10 horas, a minha mãe nem dormia. Umas 10 horas ela já começava a vender as roupas, porque você sabe que você tem que pegar as mulheres na rapidez. Então, se ela chegou com novidade, as mulheres já queriam saber das novidades. Você não pode esperar no outro dia para você levar. Então, ela já começava a fazer as conexões com as mulheres. Não se tinha telefone, então era bater de palma mesmo. Uma vizinha falava para outra. Já sabiam qual era o horário, mais ou menos, que ela gostava de atender. Então, muitas iam em casa. Eu deixava aquilo pronto, ia para a escola. E depois, quando eu voltava, ela já falava assim, de cabeça. Gente, é incrível a minha mãe. Ela falava assim, eu vendi isso para fulana, e ela já pagou, ela vai pagar parcelado. E aí eu anotava o nome e quem tinha comprado e quanto que era a peça que tinha comprado. Então, o empreender nasceu com a Josiane. O empreender nasceu comigo. E em todas as áreas, porque ela era flexível. Então, ela vendia roupa de verão, mas aí depois ela também tinha um pano e prato, daí ela vendia a roupa do frio, e quando não dava, ela vendia sorvete, que daí ela abriu uma sorveteria. Pequenininha.
na porta de casa. Então, ela sempre foi... E também trabalhou por muitos anos em CLT. Então, eu venho com essas vertentes da minha mãe, trabalhando como CLT e também sendo muito forte, muito guerreira e também fazendo ali o empreendedorismo. Muitas das vezes, meu pai não estava conosco e aí era ela que tinha que manter a casa e manter os 3 filhos, que somos 3 irmãos, né? E era ela que era ali a nossa... O único dinheiro que vinha, né? Era dela. Minha mãe veio para cá, nós somos de Ponta Grossa, eu nasci em Ponta Grossa, mas pensa numa mulher que nunca voltou para a casa do pai e da mãe para dizer que estava passando por alguma necessidade. Ela batia no peito e dizia, eu estou aqui, eu vou até o fim, e ela não voltava. Então, ela é muito guerreira mesmo, de uma força, assim, inabalável. E isso eu cresci, né, tendo essa mulher como aí minha inspiração a todo tempo, com ela ali, conhecendo, entendendo que brava às vezes, dava as broncas dela, mas era muito correta, muito organizada e sempre prezou pelo nome, algo que é muito importante, o nome, e entregar aquilo que realmente estava sendo colocado, então cumprir. Então são coisas que a gente cresce, né, com essa base. Então é isso, um pouco o empreendedorismo meu, a minha base veio daí. E aí eu fui também adaptando, fazendo. Eu trabalhei muito tempo com festas, inclusive até tenho aí algumas clientes que querem que eu continue fazendo, mas eu ainda estou num processo que não sei se eu dou conta, né? Mas que eu monto festas, né? Então, eu sou da parte da decoração, eu gosto muito da decoração, de flores. Então, eu tenho isso há muito tempo trabalhando com isso, com a parte da decoração. O empreender, Dani, hoje veio para mim com a questão do somos muito solo, muito sozinhas, mulheres empreendedoras. Hoje não tanto por conta da internet, o Instagram, mas há muito tempo... Era assim, até eu acredito que 2019, antes da pandemia, sim, éramos mulheres invisíveis. Sim. Tivemos a pandemia, tivemos que aprender a nos reinventar e ser visíveis. E ainda a gente vem ainda nesse processo ainda de aprender. Eu, como sou muito comunicativa, gosto muito de falar, falo até demais, às vezes, né? Preciso me controlar com a minha língua, com a minha boca. Diz que aonde a minha filha não gosta de sair comigo no bairro, porque eu vou parando de esquina em esquina, de porta em porta. E eu sentia que as mulheres precisavam de apoio. Você chega para conversar com elas ainda no comércio delas e você sente uma dificuldade em demonstrar o produto, em fazer conexões. E aí me veio essa vontade de ter mulheres junto comigo para a gente ser o seguinte, mulheres que apoiam mulheres. Mulheres que realmente estão com o mesmo propósito de estar juntas ali, batalhando, trazendo, conhecendo a vida delas. E aí me veio esse desejo tão grande de ser empreendedora nesse perfil de estar com mulheres. Então hoje eu me coloco, né? Aí já fiz alguns cafés, consegui aqui estar hoje na Rádio Paraná Oficial, que foi um convite incrível do nosso diretor Alexandre Domingos, que me deu aqui a possibilidade de estar nesse projeto do Empreender com Elas. E estamos aqui, feliz e a cada dia aprendendo mais, conhecendo mais mulheres, estando com mais mulheres incríveis. Essa é a Josiane Mota, aí, empreendedora. Simone? Nossa, a minha pergunta, ela meio que já respondeu, mas eu vou aproveitar e vou falar outras coisas. Tem uma coisa que me chama muito a atenção na Josi, é que ela não para. Ela não para. Se você conversar com ela, falar, vamos fazer tal coisa? Vamos. Mas eu tô fazendo isso, isso, isso. Então, isso vem muito do que você falou da sua mãe, né? E eu queria te perguntar, aonde que você arruma tanta energia? Porque isso, para mim, é uma coisa que me chama muito a atenção. A energia que a Josi tem de não parar no tempo. E tá sempre feliz, né? Isso sempre é animada. uma coisa... Claro que você falou um pouco da sua mãe, mas tem algo que você se motiva todo dia? Algo que eu me motivo. Primeiramente, vem muito Deus acima de tudo.
a motivação vem quando você lembra que existe tantas outras mulheres que precisam da sua energia. Estar com você. Acreditar em você e falar assim, se para ela tá difícil e ela tá ali, por que não para mim? Então, fazer isto é fácil, não é? É um pouco, mas você tem que aprender a se colocar e também a disciplina. Então, você ter uma disciplina, você consegue. E aí, você faz esse movimento, meninas, tão leve e gostoso, que para mim é algo que não é... É natural. É natural. Ele não está sendo um processo difícil. Eu não estou aqui, ai, meu Deus, eu tenho que ir para a rádio de novo. Não. Eu não vejo a hora de estar aqui, porque eu sei que a hora que eu chegar aqui, eu vou estar com uma outra mulher incrível, que eu estou louca para conhecer a história dela, a trajetória dela. E não é somente na rádio, mas é quando eu saio daqui, a gente faz os nossos eventos, quando a gente vai que nem amanhã nós teremos um evento incrível do Conecta, mais aonde eu sou embaixadora, e estou aqui com essas presidentes aqui incríveis. Então, é sobre isto, é essa conexão que nós temos que fazer para as mulheres, para aquelas mulheres que estão pensando assim, poxa vida, ela senta no sofá e diz, eu não tenho para onde ir. Tem sim, tem para onde ir. Mas sabe, tem uma frase que você me falou uma vez que a gente conversou, e você me disse assim, eu não sei como que eu vou fazer isso, mas eu vou fazer. E depois eu vi o seu movimento e aquilo começou a acontecer, isso me chamou muito a atenção, porque é genuíno. Sim. Sabe? A coisa vai acontecendo porque você acredita naquilo. E Acredito. isso me chamou muito a atenção. Até ontem eu estava pensando sobre essa nossa conversa. E eu falei, nossa, em pouco tempo você já começou a fazer um movimento e coisas começaram a acontecer. Sim. Então eu acho que também essa questão que você tem vai dar certo. Eu sei que vai dar certo. Eu Como acredito eu vou fazer, muito. eu não sei. Mas sabe por quê, Si? Porque eu venho com uma palavra e que eu falei para Dani, e eu falo, e é algo que assim, o não eu já tenho. Quando eu comentei algo com a Dani na sexta-feira, e eu disse para ela, nós vamos chegar lá. Porque o não a gente já tem, mas a gente vai em busca do sim. E se eu fizer aqui uma plantação, a hora que eu chegar lá, eu não vou receber o não. Sim. Porque ele já vai dizer assim, Porque você já tá mentalmente... Porque eu já estou mentalmente dizendo na que vibração. que a minha aconteça. que isso aconteça. E naturalmente as coisas acontecem assim. Eu faço um movimento, mas as pessoas começam a vir para mim com o que eu estou pensando, canalizando. Então eu já tenho as pessoas aonde a gente vai chegar a trilhar aquilo que nós conversamos. Sim. E aí eu sou assim, gente, e aí comigo eu já faço uma plataforma, né? Porque daí eu tenho que encaixar a Dani, que eu tenho que colocar a Simone, que eu tenho que colocar a Débora, que eu tenho que colocar a Amanda. Esse movimento é muito interessante. É realmente sobre conectar as mulheres que estão te apoiando. Conectar a mulher, às vezes, que ela não tá te apoiando, mas você sabe que ali ela tá precisando daquele movimento. Exatamente. Isso é muito interessante. Exatamente. Porque, às vezes, ela está com uma dor ali que eu, particularmente, eu sei quem pode ajudar ela. Ou é a Débora, ou vai ser a Dani, ou é você, Simone. Então, e a Amanda. Então, eu consigo... Sim. Entender e ver aonde eu posso. Porque eu não vou ficar só falando. Eu não quero só ficar falando. Falando, até papagaio fala. Mas você quer eu quero às vezes a pessoa ação. A ação. É eu sair daqui e dizer assim, vou conectar você com ela porque eu sei que ela vai conseguir te ajudar e cuidar da tua dor. Então, eu tenho muito isso comigo e eu já venho... A Amanda está mais tempo aqui comigo, diariamente comigo e dentro do carro. Eu já venho do carro, gente, com aquilo, com o celular... reuniões e falando, e Amanda, fulano, você viu que agora tocou meu telefone. Hoje de manhã aconteceu uma coisa incrível, que eu falei assim, eu quero estar nesse lugar. E eu recebi uma ligação e falei, desse lugar. Você vai estar nesse lugar. Muito legal. E você vai poder levar mais mulheres com você. Isso aí é como é interessante, né? A lei da atração, né? A Jo, ela entendeu como funciona esse mecanismo, essa engrenagem, porque todos nós somos uma engrenagem. E o fato dela não parar é que a lei da atração que ela move é uma engrenagem acelerada. Ela não tem tempo de pensar
no ontem. Ela tem Não. tempo de pensar no hoje e o que eu vou projetar para amanhã. Então, ela a não tem Josiane. ansiedade, né? Não. Que maravilha. Ela tem ansiedade. ela tem. A ansiedade dela é de que tudo seja conforme a cabeça dela está projetando. Isso. Ela não É. uma ansiedade atrapalha a vida que dela, não está né? atrapalhando a vida dela. Tanto que a Débora comentou, com um sorriso, ela sempre tá. Ela sempre vê as coisas com facilidade. Então, ela entendeu que quanto mais ela dizer sim, quanto mais ela mudar as palavras, que a lei da atração é isso, você mudar as palavras. E as pedido com o coração, né? As coisas vão É o que a gente vir quer com aqui dentro, não é o que a gente facilidade. fala. É Exatamente o que a gente isso. sente aqui dentro. E a- que faz com que aconteça. E a Amanda é meio acelerada, gente. Amanda é Sim. preocupada. Amanda é preocupada. Amanda é tipo assim, mas será? Aí eu falo, calma, Amanda. Ó, eu vou fazer esse movimento aqui com isso aqui. Calma, vai dar certo. Mas, não, calma, Amandinha, já deu certo. Calma, Ai, gente, eu sou do Amandinha. time da Amanda e eu achando que eu era do time da Josi. Eu sou do time da Amanda. Eu tô mais calmo, porque Curitiba está me desacelerando, mas eu era bem pior. Inclusive, quero aproveitar aqui a fala para trazer uma pergunta de uma das nossas ouvintes, é a Oxi.Guria Resina, que ela diz o seguinte: teve ou tem alguma empreendedora que marcou a sua vida, que você tem como referência? Ixi, que pergunta que vai deixar ela... Depois passamos a palavra para a Débora. Bom, gente, eu vou falar assim, até falei na live, de mulheres que vêm à frente do empreendedorismo lá atrás. Seria da Magazine Luiza, a Luiza. Acho que a história dela é marcante. A história dela é uma história de que a coisa acontece e pode acontecer com a lei da atração, que a mulher ela é fantástica. E eu tenho as minhas empreendedoras, são todas as que estão comigo, que cada dia, gente, a história, o crescimento. E assim, é engraçado porque ver o crescimento da Débora, ver o crescimento da Simone e agora da Dani, e o da Amanda, e das outras meninas que passaram por aqui, está sendo incrível. Sim. Sabe aquela coisa que parece que eu tive... Deixa feliz, né? Eu tive... a minha sementinha está ali naquele jardim. Sim. Então, essas são, para mim, são as maiores inspirações, são as mulheres todos os dias, as 200 e poucas mulheres que já passaram aqui e que vai ser 300, 400 e vai chegar a 1000 mulheres. É isso. São essas as minhas mulheres. Bom, então vamos lá. Agora a gente sabe que você está passando por um novo processo, né? Onde você está aprendendo. Descobrindo. Não, nossa, quem te viu, quem te vê, né, Josi? Concordo, muito. Mas conta pra gente um pouquinho, quando que você virou a chave sobre 40+? Por que ser influenciadora 40+? Por que ser mulher influenciadora 40+? Porque nós, mulheres, novamente, estamos crescendo. Ascensão, crescendo muito. Ascensão, essa palavra. Crescendo. Já entenderam, né? Mas falta a questão do apoio, falta mulheres reais, falta eu estar ali com mulheres 40+, e trazer para vocês 30+, como vocês podem chegar com 40+. Nós termos aí a base de vocês, mulheres, meninas, mulheres, a referência de meninas, mulheres. Que, na verdade, todas as idades são referências. Todas, né? Se são. Nós vamos olhar por Todas. esse olhar da Jo, né? Eu de 40, a Jo de 40, somos referência para as de Sim. 30. E Sim. como que a gente chegou? Eu sou 40. Se é 40. Olha, assim, eu tô aqui, ela não vai me Você achou que ela é incluir, 30? gente. Você achou que ela é 30? Não, ela é 40. Sua mãe que é de 30, mas eu tenho 40. E principalmente, Débora, a gente vê as nossas meninas como as nossas sobrinhas. Eu tenho muitas sobrinhas, né? A família é mais gerada com meninas, mulheres. Então, eu quero levar para aquela minha sobrinha 30+ ali, que ela pode, sim, voltar a estudar com 40+. Ela pode fazer uma academia, ela pode pensar em viajar, ela pode pensar em fazer uma autoescola.
terminar um não casamento, acaba aí, né? A vida não terminar acaba um nos casamento, 40 ou nos exatamente. 30. Se tiver que acabar um relacionamento, acaba-se o relacionamento. E se tiver que sair do CLT e empreender, ela pode, porque o 40 mais para ela é só o número 40 que está ali na minha certidão de nascimento, na minha identidade, é o 77. Para mim, não existe 47. Tem quando me perguntam qual é a idade, mas independente. E você adora falar a sua idade. E eu acho amo. maravilhoso. Eu tenho 47. Eu amo falar. Eu também falo a E minha eu idade. falo tô com assim, ó. 46. Gente, ontem fiquei pensando, meu Deus, eu tenho que planejar a minha festa de 50 anos. Daqui a pouco é 50. Tipo Jô, as meninas de 15 vamos anos, planejar. né? Eu tenho que pensar na minha festa Na minha de 15 festa de anos. 50. Então, gente, esse é um Não é segredo que a minha festa de 50 vai ser como se fosse uma festa de 15 anos. Olha que Nossa. delícia. Debutante. Olha, eu já ouvi essa história. Vou querer. É debutante. Eu vou debutar. Uau, que delícia! Que delícia, Sim. Jô. Sim. Por No quê? castelinho do Batel, de preferência, né? Com certeza. Isso, Ah, isso. chegarei lá. Claro. Farei com a certeza. festa com convite, ainda aquele convite assim de você recebe com, nossa, muitos detalhes. Não posso o tapete contar agora. vermelho, Não, né? o tapete E vermelho, né, amiga? O interessante é que a pergunta da Débora, né, sobre o 40 a mais, e a gente vem na questão da energia, da força. Dos desafios. Que você fala, eu tenho 47, mas eu tô aqui, você também vai estar, e você pode estar, e tá tudo bem. Sim, sim. Né? e- Então, depende das escolhas que você faz antes, é isso que tem que mostrar. Isso. Se Exatamente. você escolhe mal, você não vai chegar e tá com a idade da Josi Aham. nessa Sim. postura e nesse corpão, né, gente? Vamos Sim. combinar. Isso, E a isso gente tem mesmo. que entender também que para a saúde hoje, para que eu possa estar na menopausa, que está aí oscilando, eu não sei se está chegando, se não chegou, eu não estou entendendo mais nada, mas eu sei que estamos, Ela vai chegar. não me fala estamos isso. juntas, menina, né? Eu chamo ela de minha amiga, minha parceira, mas veja só, para que eu possa estar aqui hoje com essa tranquilidade, eu tive que fazer as escolhas. Até mesmo a questão da atividade física. Me colocar todos os dias dentro de uma academia, gente, não é fácil. Curitiba, às vezes, está chovendo. Vamos. Hoje, levantar da cama, depois de sábado e domingo, é pegado, mas eu tenho que estar lá. Não por querer me parecer uma menininha, não porque eu tenho que... Qualidade não, de vida, é a né? minha qualidade de vida. É eu ouvir do médico que eu estou muito bem, que eu Isso. estou no processo da menopausa, mas que vai ser leve para mim por conta da minha escolha. Então, tudo Sabe isso. Que isso que você falou, sem parecer uma menininha, eu tive em um evento que eu conheci uma mulher e ela olhou pra mim e ela falou assim, eu adoro ficar escutando consultoras, porque eu sei da importância de me arrumar. E ela falou que ela é ex-bariátrica e é como ela hoje se arruma. Daí eu falei, e mostra isso então pras pessoas dela. Mas eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha das pessoas parecerem menininha. Me acharem que eu sou menininha. E eu falei, então eu vou te falar, você tem que seguir a Josi. Porque você vai ver que aquilo flui muito bem e que as pessoas não vão... Você vai olhar, você vai inspirar as pessoas dela. Mas é que as pessoas confundem com... Existe muita mulher que perde a noção. Nessa questão ali, principalmente de roupa. Sim. Aí a pessoa tem 50 anos e quer vestir uma roupa de 20. Tem que ter noção. É porque E é às isso vezes, que as pessoas às vezes não viram a chave. Porque às vezes mas eu acho que também tá muito sobre o julgamento, sabe? Meu interior, o que as pessoas... Pré-julgamento. O que as pessoas vão pensar, mas eu achei tão interessante que ela falou, eu queria muito mostrar para as pessoas que eu sou ex-bariátrica, que eu tenho energia, que eu entendo que eu tenho que me arrumar. E eu falei, então, você tem que gritar Você isso tem pro que gritar mundo. para outras mulheres. Sim. Exatamente. Sim. O processo que ela já venceu. Porque se Sim. você pensa não no julgamento e sim no que você está inspirando e ajudando, vai mudando a chave pra gente. Isso eu acho que sabe, E uma das coisas que eu amo é quando eu vou nos eventos, como a gente foi do Sicredi, e lá tinha a Cida. Ai, sim, a Que Cida é 50 a mais já, a Cida. Aham. A Diva vai estar aqui comigo num programa também, Saúde, Beleza e Bem-Estar, que ela é 60 a mais. E a mulher é um foguete. Então, eu Sim. começo hoje, com os meus 40, já a olhar essas mulheres. Os exemplos, né? Os exemplos reais. Porque eu tenho influenciadoras? Tenho. Mas eu entendo que aquela vida que aquela influenciadora tem
não condiz com a minha vida hoje. Sim, é que daí a gente já vai para um outro patamar. Um outro né? patamar. E cada régua, eu digo, né? A gente vai Sim, subindo a régua, as isto, necessidades sim. vão aumentando, até a forma de você aparecer vai mudando. Exatamente. Mas quando a gente está aqui nesse nosso movimento, é muito a realidade. É a As mulheres realidade. têm que ver que existe essa realidade. Que existe essa realidade de mulheres. Ontem a minha parceira ali, a Fernanda, fez aniversário do Francisca, Ah, sim. do Empório Francisca, e ela já está nos seus 40 a mais. E linda, maravilhosa, fazendo Sim. uma festa grande. Então você veja o quanto que é sobre isso. Você curtir o processo. Você né? curtir o processo, aceitar também. E não é, mas fica o tempo todo falando. Sim, vamos falar para que as gerações das meninas não entendam e não fiquem com esse receio, com esse medo, com essa vergonha. Porque, gente, vamos falar, as mulheradas, a minha tia mesmo, elas não gostam de falar a idade delas. E deveria. Eu tenho uma tia falecida que ela nunca saiu dos 30. Ela já estava com quase 80 anos Não saiu do e não saiu dos 30. Tem a Glória, né? Também. A Glória Maria, que eu também não sabia, falecida. né? Não saiu Não. dos 40, dos Não 50. saiu dos 40, dos 50. E ela já estava com quase 70 anos. A Glória Maria. Pois então, e porque, né, deveria É ter um tabu levado a esse... idade? Pode ser um tabu a idade. Mas assim, processos, vivências. Eu falei pra você na semana passada que gostoso eu ter essas batalhas no meu corpo, né? As minhas rugas, essa minha garra, essa minha força. Isso só mostra o quão generosa eu fui e o quão generoso o tempo está sendo comigo. Exatamente. Sabe que em Floripa, que eu fiz a transição, né? Lá, então, eu trabalhava com loiras. E eu atendia muitas senhoras. Muitas, muitas. E, né, claro, elas já estavam aposentadas, então elas estavam com tempo. E aí, quando tinha algumas clientes específicas na minha agenda, eu falava assim, fecha meia horinha a minha agenda. Porque a coisa que eu mais gostava era escutar as histórias. E elas começaram a muito me procurar, mas eu falava, gente, eu tenho que ajustar o valor ali, porque essa daqui ela toma 2 horários. E elas falavam, não, tá tudo bem. E a gente sentava cafezinho dentro, eu trabalhava num salão muito grande, muito bonito, tinha um café e a gente sentava. Às vezes eu chegava um pouquinho antes, porque essa vivência, gente, é incrível. As histórias que elas contavam, Sim. assim, e eu falava, gente. Aí você do fica pensando, céu. nossa, eu tô pegada numa coisinha Numa tão coisinha- pequena. Exatamente. É. Isso é muito gostoso. Isso é verdade. E a questão da gente tá falando muito da menopausa, né? Eu já tô ali uma embaixadora da menopausa e a menopausa pra cá, justamente porque... E assim, eu tive numa reunião no sábado, à tarde, aonde a proprietária do estabelecimento olhou para mim e falou assim, me coloca nesses grupos, porque, menina, eu tô passando por essa menopausa, senhor, o que é isso? E eu não tenho informação, eu não sei para onde que eu vou, eu não sei qual que é a médica, eu não sei se toma ou não toma suplemento, a alimentação, se tem alguma coisa, tipo, perdida. Eu falei, calma. Porque não é falado, né, Ju? E que bom que você viu, Tá abrindo aí. teve essa escolha, né? Vou mostrar que tem que ser leve. Que tem que ser não tem que ser leve. pesado. É natural. É Vai natural. todo mundo passar. Eu não sei por que as pessoas demoram tanto para explicar sobre isso. É que nem antigamente a menstruação, né? Eu, a primeira vez que eu fiquei menstruada, foi assim, nossa... Era um negócio... evento. É um evento. Gente, tem que normalizar isso. Porque é uma situação horrível para a mulher que tá passando. E o climatério é a mesma coisa. O climatério é a mesma coisa. É uma coisa que tá na hora das pessoas começarem a explicar, porque todo mundo vai passar, não tem como você fugir. Só que se você se cuidar um pouco antes de chegar esse período, É isso, você não sofre é a tanto. prevenção, Isso. é essa prevenção que nós temos que colocar para as mulheres. Mas aí, sim, tem como você fazer, mesmo você sendo empreendedora, mesmo você sendo mãe, mesmo você sendo esposa, mãe de adolescente, mãe de criança pequena, cuide de você. É o olhar para você, olhar para o ser mulher, né, Dani? Trazer o mulher, porque esse processo, gente, quem vai passar é só você. Então pense bem Você nisso. vai Não. passar, mas você vai externar para todo mundo em volta. Sim. E não, você não passa sozinha. Você não meu passa bem. sozinha. Você passa você e a família toda. Aham. Importantíssimo a família parar de dizer que você está de mimimi. Não é mimimi. Você está passando por esse processo. Vamos validar. O que eu posso fazer para você e por você? Sim. E eu Entende? acho também que... Porque senão a gente sempre vai se sentir
sozinha. Sim. E não somos sozinhas. Sim, mas isso é importante a gente se olhar e entender, né? Eu hoje, Simone, eu entendo que tem alguns momentos que eu não posso ter algumas conversas. Porque então, se eu estou no meu momento muito delicado da minha vida, às vezes eu não filtro o que eu poderia falar para o outro. Então, isso, Simone, eu já entendi. Então, isso também é na minha casa. Sim. Então, na minha casa, as pessoas já sabem, a mãe hoje não tá muito bem. Então, lava a louça, porque daí a mamãe vai ficar muito feliz. Então, é isso, você também se entender, porque a partir do momento que você se entende, você se respeita. Sim. E você consegue explicar pros outros. Exatamente, porque daí, às vezes, aquilo não é escutado de uma forma tão dura. Porque a pessoa sabe, opa, tá, eu sei que hoje ela não tá num bom dia, então tu vai filtrar o que funciona pra você. E isso é um exercício que eu venho fazendo, mas às vezes... Você viu da importância de nós pararmos e nos olharmos? Sim. A gente precisa parar, se observar, ter um encontro conosco. É importantíssimo, Sim. porque daí as outras pessoas não vão achar que eu tô de mimisice, mas sim vão entender esse processo. Sim. Que às é vezes a gente não sabe, difícil não tem como para explicar. não. É. Aí não que você sei. quer que a pessoa A gente- entenda, mas você não tá entendendo o que Você você tá não passando. entende. Então você é. precisa parar, olhar, se observar. Eu não era assim, agora estou ficando. Por que eu estou ficando assim? Se eu estou muito chata, se eu estou muito chorona, se está tendo muito calorão, se não está tendo nada. Por quê? Entende? Volto a falar das palavrinhas. Por quê e para quê é necessário? Mas, e também, assim, a gente pensar como as nossas mães sofreram, né? Muito. Como a minha muito. mãe sofreu, a minha avó A sofreu. mãe da Ju. Nossa. É, das pessoas não entenderem o que elas processo. até não entenderem. Aí a mulher, ela né? se torna o quê? Louca. Louca, Né? Porque chata, a mulher brava. 40 a mais Nossa, é muito gente, isso. chata Não, lá ela é em louca. casa. Nossa, palavra e que quanto não nós existe também, mais. né? E como a gente Bom. era mal educada com elas, né? Aham, Porque, lá em nossa, casa minha Eu mãe, também não sabia. a gente não Lá sabia. em casa, um dia que eu Nossa. tava nos meus dias, assim, bem irritada, aí meu marido usou essa palavra, nossa, amor, mas você tá chata, né? Eu falei, próxima vez, amor, que você falar que eu estou chata, você vai ver o que é uma mulher chata dele. Tá bom. Porque se ele tava achando que aquilo era chato, e aí quando ele vai falar sobre uma coisa, acha... Ele, ô Simone, porque ele sabe que eu vou... Porque é uma palavra que incomoda a gente, mas incomoda tanto. Incomoda. Pelo menos eu. Simone, me chamar de chata pra mim, gente. Poxa, você olha. faz tudo, dá tripa o coração, você faz tudo pra ajudar todo mundo. Aí a pessoa, ai, sou chata. Sim. Isso É complicado. Eu tenho uma pergunta pra Jo. Isso. Para finalizarmos. Mais uma perguntinha para encerrar. Você está fazendo mais uma transição, né? Você já é apresentadora e agora você está como influenciadora também. E se eu não me engano, deve ter um mês mais ou menos que você iniciou a ser influenciadora e você já tem aí, se eu não me engano, umas 12 a 15 marcas. Então foi algo muito rápido que aconteceu. Então como é que está sendo para você assimilar tudo isso? Muito feliz. Isso aí é algo que eu já tinha também em mente. E se vocês acreditarem, meninas, isso vem de nessa fase de 2022, logo depois que acabou ali a pandemia, 2022, eu comecei com essa ideia que eu queria, de alguma forma, falar com mulheres e estar à frente. E falei, acho que eu tinha que ser uma influenciadora, porque eu já faço essa questão do falar. Sim. Eu já ajudo outras empreendedoras com o seu trabalho, com o seu empreendedorismo. Eu falei, mas como? E aquilo eu joguei por universo. Tentei com uma, tentei com outra, depois falei assim, mas acho que deve ser, mas acho que começar, né? Como é que eu começo? Deixei. Falei, vou deixar quieto, vou continuar treinando. E aí, depois de tudo que aconteceu, que está acontecendo, né? Veio começou a coisa ser necessária, veio florindo, na verdade. Eu ainda estou gatinhando, né, como influenciadora, mas estou muito feliz, principalmente muito feliz dessas empresas estarem aí comigo, acreditando em mim, acreditando no processo. É uma alegria. Hoje eu recebi mais uma proposta. Estava na academia quando fizeram uma proposta para mim, me mandaram já novamente um outro contrato. Então, gente, as coisas estão realmente acontecendo de uma forma inesperada. Estou muito feliz e só tenho a agradecer. Apenas agradecer e principalmente as marcas que estão aqui comigo hoje, confiando e acreditando na minha persona. E o poder de acreditar, né?
Isso é muito importante, você saber o que você quer e você acreditar. Se não aconteceu ainda, que é o que você falou, né? Se ainda não aconteceu, porque não era o momento. Então, agora é o momento Agora e vai é o acontecendo momento. naturalmente. Exatamente, Porque é o momento. A exatamente. fase imediatista da Jo Mota, influencer, tá ficando mais calma, mais leve. Por isso que as coisas acontecem. Se a gente ter esse olhar, se a gente, né, todas nós tivermos esse olhar de não tão imediatista, as coisas vão se tornar E daí tinha também a questão da vergonha, né? Porque muitos vão dizer, como ontem eu ouvi a Mônica falando, beijo pra Mônica, ela falando mas vai virar blogueirinha, mas já tá numa idade, quer ficar aí, então tem muito disso. E a gente tem essa vergonha, né? Esse medo do que vão achar. E quando você começa realmente a demitir essas pessoas e falar, minha amiga, só segue. Né? Tá sendo libertador. E eu estou que nem o Roberto Justo, gente. Eu tô demitindo muitas pessoas. Mas tá certa. Tá certo. Então é isso. Chegamos ao final dessa conversa boa, meninas. Olha, primeiramente eu só tenho a agradecer vocês do fundo do meu coração, por vocês também acreditarem em mim, por vocês estarem comigo. Eu faço o movimento, só falo, vocês têm que estar e vocês estão. Sei do compromisso de vocês, começando a semana, segunda-feira. Temos aí um Conecta Mais amanhã que vai ser incrível. E eu só tenho a dizer para vocês, muito obrigada. Sou muito grata por vocês estarem na minha vida, muito feliz. E seguimos mulheres, respeitando mulheres e mulheres apoiando mulheres. Aqui eu quero mostrar para todos que realmente isso é real. Não é mais um grupo, não é mais um clube, não é mais um network. É mais que isso. É muito o propósito de Deus aqui. É isso que eu encerro o meu dia falando isso para vocês. Gratidão. Ótima semana, mulherada. Bora lá, né? Fazer sucesso essa semana. Temos um Conecta Mais aí pela frente, isso, né? Vagas encerradas, mas vocês vão acompanhar tudo pela live que a gente vai colocar lá. É isso aí. Amanda, tem mais algo para... Aproveitando, né, que estão todas aqui para divulgar o evento, né, Simone? Temos vários eventos, temos aí. Temos o Conecta Mais, vagas já encerradas. Temos um evento imersão próximo nível, dia 26 de abril, estão todos convidados. Serão 5 palestrantes incríveis. Teremos a Amanda fotografando, expositores, várias marcas incríveis, um talk show de peso. Nossa! Nossas embaixadoras já estão aí a todo vapor. Sim. E vamos ter uma apresentadora também no nosso evento. Então, convido todos a participar e entrar lá também, acompanhar e ver. A gente vai falando mais durante a semana. Durante a semana a gente vai falar muito sobre ele também. A gente agora vamos pensar no da manhã. Isso, terminamos amanhã, já vamos fazer ali toda a conexão, toda ali a correria para esse outro evento que vai ser incrível. É isso aí. Amanhã estaremos recebendo a Priscila. A Priscila estará aqui comigo amanhã. Beijo, fiquem com Deus, uma boa semana a todos e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau.